Pessoal, boa noite. Bom demais receber o Maurício aqui, esse convidado especial, com uma história muito inspiradora, da na cara a tapa, É isso aí. que nem sempre é fácil, né, Maurício? Nem Mas sempre é olha, fácil. a gente. O nosso propósito com essa live é exatamente falar também sobre o nosso propósito. E o nome da live remete a isso, né? Unidos pelo mesmo propósito. Eu vou me apresentar rapidamente, porque eu acho que tem pessoas aqui que não me conhecem, outras também que não conhecem o Maurício. Sejam todos muito bem-vindos, a gente está muito feliz com esse encontro aqui. E, na verdade, a gente meio que se esbarrou, assim, por causa do propósito. Eu trabalho com comportamento empreendedor há muitos anos, há mais de 20 anos, e há 5 anos eu desenvolvi um programa para os pais que é para auxiliar os pais a desenvolver comportamentos, características dos filhos desde cedo de uma forma muito leve. Características que têm faltado muito hoje, né, Maurício, na geração. Hum. Hoje a gente pega os jovens assim, né, generalizando, não são todos, claro, mas muito sem iniciativa, sem persistência, e aí, então é para desenvolver isso de uma forma muito leve, né? Ou seja, a gente trazer uma geração, formar uma geração realmente que já vem com características, não deixar esse problema lá para frente. Porém, o meu amigo Maurício, ele vem com uma continuidade aí muito importante. Eu vou pedir para ele se apresentar, para ele contar um pouco da história dele, que tem muita coisa boa para ouvir. E ele vem com essa continuidade aí, porque tem a geração que está com os pais, que é a minha área, mas tem aquela geração que os pais já não têm muita influência mais, né, Maurício? E É. aí ele atua também nesse momento aí super importante, porque tem muitos jovens precisando de direção, de confiança. Então, vai lá, Maurício. Boa. Obrigado, Elina, pelo convite. Acho que a história é bem essa, né? A gente se esbarrou. Já tem um tempão que eu estou na história aí na jornada de empreender, de lidar com um monte de gente. Fui um jovem, como todos nós, né? E já passamos pela parte de entrar no mercado de trabalho, de empreender desde cedo. E passei por essa jornada, né? Empreendi, construí o meu negócio, construí alguns negócios, né? Tive o privilégio de passar essa jornada empreendedora, de montar desde a garagem, né, uma startup, depois conseguir crescer ela, captar, vender. Hoje eu sou sócio de outras empresas. E esse tema de geração, assim, geração Z, de jovens que eu encontro no meu dia a dia, né? Eu contrato muita gente, eu lido com essas pessoas. Sempre me tocou muito, né? Porque eu estou vendo essa pauta muito polemizada, assim, né? Da geração Z, sobre características aos quais a gente acaba configurando, botando eles numa caixa dos que não deram certo, né? E aí, quando eu começo, já tem um O tempo. Maurício, e a gente tem escutado muito de empresários que nem querem contratar, né? Essa É, geração. exato. Então, assim, eu fico tentando entender, cara, será que esse é o antídoto correto, né, de segregar a geração Z, do que tentar, de alguma forma, sensibilizar a mudança, né? Porque o que mais se escuta falar hoje é o empresário, principalmente, se botando no lado e no papel de isolar essa turma, né? A gente escuta, eu tenho escutado muito comum, né, a geração que deu errado, é a geração que não é resiliente, só contrato acima de 30 anos de idade, não quero nem saber de jovem. E assim, cara, que papel tem, né, as organizações, as empresas, se posicionarem totalmente refratárias a isso, né? Eu acho que isso não é o caminho. Eu concordo que tem muitos fundamentos aí que se perderam, acho que aí nos nascidos após 1990, principalmente, né, o GZ ali, mas o caminho não é esse. Eu acho que o caminho do empreendedor, o caminho de quem quer realmente transformar ou mudar um pouco a mentalidade da turma é sensibilizar o outro lado, né? Trazer essa realidade. Então, não é sobre dizer que realmente essa geração não precisa de ajuste, eu acho que precisa de muito ajuste. Tá? Muito. E, por outro lado, não é também excluir. Né? Simplesmente dizer que a geração Z não presta e não quero saber dessa turma, cara, desculpa, mais de metade da capacidade produtiva, da densidade demográfica hoje
das pessoas que estão nessa faixa de idade, elas são metade, mais de metade do Brasil, entendeu? Então, assim, não dá pra Maurício, brincar. você tá certíssimo. Por um outro lado, eu sou empresária também, você é, mas o jovem tem que pelo menos querer, né? Porque Perfeito. senão. Senão, exato. Mas aí entra esse ponto, Lina. Eu acho que, de certa forma, o posicionamento principalmente de quem gera oportunidade, ele não está favorável ao jovem enxergar que a empresa, muitas vezes, ela é um bom lugar para prosperar. A gente vê grandes empresas aí se pronunciando nas redes sociais, principalmente, uma postura totalmente assim, empresário de um lado e peão do outro, entendeu? Assim, cara. Uhum. Então eu acho que tem um papel aí, né? Mas o jovem sim, ele precisa se conscientizar e os pais, né, principalmente. Eu acho que os pais, que eu trabalho, e eu comecei a te seguir porque eu estou numa fase onde eu tenho filhos e uma filha agora entrando numa idade já de pré-adolescência, comecei a me preocupar com o tema de como é difícil a gente sensibilizar os próprios filhos a respeito de responsabilidade, visão de mundo, entender, né, deveres e obrigações, essa relação toda, tá muito deturpado e tá muito difícil, né? Antigamente eu acho que era mais fácil, pelo menos eu penso assim, era mais fácil entender ou simplesmente se moldar pela referência dos nossos pais, né? Então nossos pais saíram para Uhum. trabalhar cedo, dinheiro que tinha, o que está na carteira. Se não tem dentro da carteira o papel, não tem. Então não adianta você ficar ali querendo as coisas. E agora a gente passa o celular na maquininha ali do estabelecimento e compra. Então, assim, tem vários episódios que eu tentei falar para minha filha, por exemplo, que eu não tinha dinheiro para comprar um negócio, e isso não funciona mais. Como assim, pai? Pega o celular e passa ali, é infinito, né? Então, essa mudança, que a gente é a única geração, né, isso é um ponto muito importante. A gente é a única geração na história que está passando do analógico para o digital. Isso talvez Sim, nunca mais vai acontecer. é Entendeu? verdade. O Geração Z até ele já veio mais digital, mas ele pegou um pouco do mundo ali em transformação, né? Mas os pais que estão educando a galera, os pais que estão ali querendo passar orientação, eles estão malucos, porque eles vieram de um mundo analógico e o mundo virou digital e ele nem sabe direito como se portar, né? E eu Mas você acho que aí sabe. tem um produto, né? E eu acho que tem onde atuar e tentar ajudar. E tem isso que você falou, é um ponto importantíssimo, né? Realmente, para a gente é difícil, assim, essa questão do analógico digital. Por um outro lado, eu falo que todos nós pais acertamos e erramos. Não tem pai que só acerta e nem pai e mãe que só erra. Mas a grande questão é trazer uma consciência, né, Maurício, das ações. Porque o que a gente vê hoje é uma proteção extrema, é um controle muito grande. E aí o que gera é exatamente falta de autonomia, falta de independência, falta de autoconfiança, né? Então, assim, pais fazendo muito pelos filhos. Eu falo que quando o pai faz muito, ele faz demais, o filho faz de menos, né? Uhum. Então, essa é mais essa consciência aí que eu acho Total. que é o esforço de levar para eles. Porque todo pai e mãe quer acertar, mas são ajustes, só ajustes ali no dia a dia que fazem, que às vezes são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. Fazem muita diferença. Eu acho que eu brinco assim, né, que é a geração dos pais que querem dar tudo, né, que não tiveram. Tanto que quando eu posso Isso. orientar algum jovem, eu falo, cara, se tu já ouviu, se um dia teu pai chegou e falou assim, meu filho, eu tô te dando tudo que eu não tive, fala para ele, pelo amor de Deus, não faz essa cagada comigo, né? Não me faça isso, porque o Não que me eles não estrague, né, Maurício? o que eles não tiveram foi justamente o que transportou eles para essa outra realidade, né? Não é romantizar a dificuldade, também tem um pouco Sim, disso, sabe? Bonito é ser difícil. Não, não é. não. Mas existem algumas coisas, principalmente na base, quando a gente está se projetando, né? Que se fosse muito fácil ou se fosse muito óbvio, com certeza, né, ou muito protegido, as coisas, a humanidade não teria avançado. A gente evoluiu um caos, né? Então, assim, toda a evolução da humanidade até agora vieram de muito problema. A evolução da ciência, evolução histórica, evolução da arquitetura, cara, vieram de problemas gigantescos. E o ser humano é um bicho complexo, absurdo, com uma capacidade absurda de transformação. Quando a gente tira, né, essa situação da pessoa se desenvolver, de você preparar todo o ambiente, cara, é uma maneira de alejar
né, as habilidades desse ser humano se desenvolver. Só que é muito difícil. Porque como é que eu falo, eu brinco assim que se tivesse como comprar dificuldade ou decepção no Mercado Livre, eu comprava, sabe? Porque a gente viveu um mundo que tá tudo muito fácil, cara. Como é que tu cria dificuldade? É um trabalho de criar dificuldade, porque hoje ficou mais fácil, né? Mas, Maurício, na verdade, se a gente pensar, vão acontecer frustrações. Você falou uma coisa que eu acho que ela é muito importante também, assim. Não é que os filhos precisam passar as dificuldades que nós passamos, não é isso. Uhum. Mas que a gente que eduque com intenção, sabendo que está desenvolvendo. Agora, vão acontecer frustrações. E os pais, de certa forma, eu super entendo, muito bem intencionados, mas eles estão querendo que os filhos sejam felizes a vida inteira. O tempo todo, 100% felizes, eles não podem se frustrar. E isso não é real, não tem uma vida assim. E aí esse é o problema, porque se ela não aprende a frustrar com o seu apoio, né, não é largar para lá de jeito nenhum, uma hora ele vai se frustrar longe de você, e aí não tem estrutura para isso. Como é que ele sai disso? Então a questão é isso, é consciência, é o que muda tudo. É. Não, eu tô super fechado com isso. Aí você vê as estatísticas, né? O Brasil é o país que tem a segunda, se não me engano, a segunda população de maior quantidade de nem, né? Os nem Sim. estudam nem trabalham. A gente está falando de 10 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham. Num país pobre, tá? O Brasil é um país absurdamente pobre. Eu fico pensando, o que essa turma está fazendo? Né? E aí, quando eu começo a investigar e falar sobre todas, de novo, esse projeto, né, essa ambição tem muitos anos, então, por mais que agora eu estou começando a falar mais sobre, eu tenho pesquisado e me envolvido nisso há muito tempo. Uhum. E aí eu notei um comportamento bizarro, que eu achava que essa superproteção de filhos e de jovens, né, aquilo que a gente nota, que eu fico louco, que é pais que vão com o filho na entrevista de emprego, né, a gente está vivendo essa geração, tá, isso está acontecendo. Eu achava que isso era um comportamento dos mais mimados, dos mais bem-nascidos, né? E não, cara, por incrível que pareça, tá em todas as esferas, em todas as classes sociais, esse comportamento, né? E essa não orientação. Então a gente vê isso, né? Uma galera que está, assim, na minha visão, perdida, uma visão um pouco orientada, né? E aí quando a gente traz, por exemplo, das nossas vidas, no meu exemplo, quando eu fui empreender, ou quando eu tomei algumas decisões, né, emblemáticas no início da minha carreira, assim, eu fico pensando, cara, como é que essa turma de hoje, que às vezes eu converso assim para uma roda de bate-papo, ou até mesmo no processo de contratação de alguém, e aí você vê a fragilidade assim, emocional, a fragilidade de conversação, cara, como é que eles lidariam com situações realmente complexas, né? Bem difícil. E só fazendo um parêntese aqui, porque eu tô um pouco ansiosa para você entrar na sua história, porque eu já conheço ela e sei o quanto é bom de ouvir, e eu sei que a galera vai adorar. Mas só fazendo um parêntese que é realmente importante, essa geração neném, duas coisas, sabe? Que eu acho assim. Primeiro que isso vai se estendendo, né? Então a gente pega aí, não é jovem só de 20, é 20, 25, 30, 35, 40, 45 e aí vai. E aí a autoconfiança vai diminuindo, e aí já começa a não achar que tem saída, a ordem de preocupação dos pais é gigantesca, então essa é uma coisa que tem aumentado muito. E a outra coisa não tem, que você falou e que eu acho que é muito importante reforçar, não tem classe social. Às vezes os pais estão lá se matando de trabalhar, uma vida simples, mas uma vida muito valorosa, e querendo oferecer exatamente tudo que não tiveram, e tem filhos nessa condição em casa, sem estudar e sem trabalhar. Então, assim, não tem classe social. Por isso que eu falo assim, isso aqui que a gente está fazendo, apesar de a gente ser apaixonado pelo tema, mas e o que a gente fala de unidos pelo mesmo propósito, é isso, é levar essa consciência para os pais e para os jovens, né, Maurício? Porque os pais estão com a geração mais nova aí, que, gente, aproveitem para fazer isso com amor, conexão, desenvolver. E os jovens que estão ali, ó, 16 para cima, poxa vida, né? Aí já é decisão, né, Maurício? Mas olha, conta para essa galera a história que eu já sei, como é que você começou, que tem muita coisa boa aí. Nossa, vamos lá. Já tá fazendo uma história longa e uma história curta.
Cara, eu venho de Porto Alegre, né? Sou gaúcho, região mais periférica lá, então a gente morava num bairro, uma família super humilde, mas eu já me considero um hiper privilegiado, né? Acho que assim, o que eu tive, que é basicamente a casa com muito amor, condições de ter comida na mesa e onde dormir, já é um privilégio, né? Que nem todo mundo num país, infelizmente, como o Brasil, consegue ter. Eu já tive um ponto de partida que eu acho suficiente, né, para eu desempenhar. Então, assim, eu comecei desde muito cedo, tá, Linda? Assim, eu comecei em casa, praticamente, né? Então, tudo que tinha na minha casa, eu comecei a vender. Então, eu tinha a possibilidade de vender CD, tinha amigo meu que trazia produtos de eletrônicos para vender, gravar CD na época. Minha mãe comprava umas canetas lá para a empresa que ela tinha com meu pai na época, a metalúrgica lá, eu vendia na escola. Então, eu sempre tive uma consciência assim de, cara, eu preciso me virar, né? Porque eu sabia que meus pais tinham a condição deles ali, que estavam correndo atrás. E eu muito cedo me percebi assim, cara, eu quero fazer o meu, entendeu? Não quero depender dos meus pais. Tanto que eu sou independente financeiramente desde os 16, desde os 15 anos de idade, eu não peço dinheiro para meus pais. Né? Eu acho isso muito maluco, quando eu vejo às vezes assim, aquele jovem, uma realidade muito humilde, não, peraí, eu vou tentar, eu vou fazer o Enem, eu vou fazer estudar e depois eu vou trabalhar com 24, 25. Falei, cara, como assim? Eu trabalho desde os 14, entendeu? E aí, beleza. Teve um que comentou aqui, ó, vendi os brinquedos que enjoava. É. Então tem gente aí com essa história, exatamente. Vendia tudo que tinha pela frente. E aí, cara, eu sempre, uma coisa tudo que existe, que se mexe, que respira, para mim pode ser uma oportunidade, sempre, tá? Então, assim, eu tenho isso até como uma coisa meio maluca, assim, eu olho para tudo que é real, assim, que existe, e eu acho que aquilo pode virar alguma coisa, né? Então era muito fácil ir conectando as coisas, né? Dessa coisa de vender, dessa coisa de daqui a pouco eu consegui entrar num jogo lá, daí eu conheci um cara no jogo que sabia fazer sistema, daí esse cara começou a me ensinar a fazer site, daí eu fiz um site, comecei a vender na internet site e fui parar dentro de uma primeira oportunidade minha de tecnologia para aprender. Isso, tudo que eu estou falando, tá? Isso foi até os 17 anos de idade, tudo isso rolou. Então, dos 16 aos 17, 18, eu já tinha aprendido um pouco de tecnologia, já estava vendendo Muamba, estava fazendo tudo ao mesmo tempo. E lá pelas tantas, né, que eu já tinha entendido um pouco mais, eu comecei a empreender, juntei um dinheiro, que era óbvio, né, que com 3 mil reais de fundos eu conseguiria empreender, montar uma empresa e sobreviver durante um ano. Né? Essa é a melhor parte de ser jovem, a ignorância, assim, a burrice é um absurdo, né? Então, eu olhei assim, cara, vai dar para fazer com certeza. Vou chamar mais o meu sócio, que na época meu primo, o Ivan, e mais 2 amigos, e vamos embora, vamos fazer que vai dar certo. E a ignorância é uma dádiva, né? A gente achou que dava e era lógico que não dava. Mas a gente foi da mesma forma, né? E a gente desenvolve, começa a montar lá uma ferramenta, um software, e ali foi o início de tudo, né? Com 19 anos de idade, eu nunca tive uma CLT assinada, então esse meu primeiro emprego que eu falei que durou 2 anos foi um emprego frio, né? Ao qual eu estava te contando antes, né? Que eu sofri redução de salário. Isso é impressionante, né? Uma das coisas que aconteceu comigo. O Maurício, tem uns jovens nos assistindo, emprego frio é sem carteira assinada, né? Sem os direitos. Isso, Né? freelancer, né? Aquela Freelancer. Coisa assim que paga um dinheiro aí, mas eu fiquei 2 anos nessa função. Vou só te interromper um instantinho, que a Nairícia colocou aqui, o Maurício é incansável. Só para falar. Eu não desisto fácil, né? Então, cara, comecei essa jornada aí no meio do caminho eu recebi uma redução de salário, como eu falei, esse episódio eu gosto de contar, porque a empresa contratou um outro profissional que era mais competente do que eu, tecnicamente, e aí não dava para pagar mais alto para ele, né? Ele pagava a mesma coisa para mim e aí eu tinha que reduzir o meu salário. E eu topei reduzir meu salário. Eu topei reduzir meu salário porque na minha cabeça eu não era o salário. Eu estava ganhando dinheiro para aprender. Isso. Entendeu? Eu estava ganhando assim, eu tô faturando menos, era a minha lógica. Então, assim, antes eu faturava, eu ganhava 600 reais, tá, nessa época. Então, eu faturava 600 reais para aprender. Agora, eu estou faturando 400 para aprender. Então, na minha cabeça é isso, entendeu? E aí, eu fiquei lá mais um ano e tudo que eu aprendi nessa empresa, todos os contatos que eu desenvolvi nessa empresa, foram os que fizeram
eu dar início à minha empresa. E eu tomei a decisão de sair dessa empresa quando foram me dar um aumento. Olha que loucura, né? Eu resolvi ficar nessa empresa mesmo com uma redução de salário. Mas quando foram me dar um aumento, que foi um aumento muito baixo, eu me revoltei e resolvi sair, né? E aí montei a EZ-Commerce, né? Que foi a minha empresa. A gente teve uma trajetória muito bonita, com mais 3 sócios. E a gente, cara, a gente bombou, entendeu? A gente saiu ali, eu brincava na época ali que meus pais, minha família olhava era o Steve Jobs do gueto, né? Tipo assim, a gente saiu, foi fazendo um monte de coisa, e foi do escritório, foi para outro escritório, e foi ampliando, foi chamando gente, aquilo foi uma loucura. E deu super certo, né? Assim, acho que tiveram muitos episódios, aí dá para escrever um livro, acho que só dos episódios, mas assim, acho que foi marcado por persistência. Eu sou muito chato, cara, assim, real, tá? Eu sou um cara que incomodo geral. Assim, porque quando eu quero fazer um negócio, eu acho que dá, eu vou até depois do que eu acho que não tem como mais, eu vou, eu continuo, e se eu perco, eu tento voltar naquilo ali, e eu fico enlouquecido, assim, sabe? E isso é uma das coisas, fazendo um paralelo com o que a gente falou, de um dos principais gaps da geração, né? Essa galera, ela desiste na primeira página. Sim. Entendeu? E aí é muito sobre isso, assim, de tipo, a capacidade de, putz, não, nem é glamorizar a persistência, você tem. Não é, cara, é difícil, entendeu? A gente tá num país que o país já joga contra. Tudo joga contra. Então você já sabe que você vai entrar num ringue, que aquilo ali vai ser pancadaria, entendeu? Vai ser tiroteio. E é isso. Se você não está disposto a isso, se você não está preparado para isso, você tem que se preocupar em se preparar, porque vai ser pancadaria. Principalmente para quem é humilde, né? Maurício, e o que você está falando aí, eu estou sempre dando uma reforçada em alguns pontos que você fala, porque eu sei que tem jovens nos assistindo também, além de pais. Mas é isso. Primeiro, quando você fala, estou ganhando para aprender, os jovens hoje estão impacientes, porque eu gosto muito dessa história do Maurício e eu acho ela muito inspiradora para os jovens, porque hoje, com a internet, a gente tem um problema que muitos estão com uma ilusão que enriquecer é muito fácil e que não precisa de muito esforço. E a sua história, ela é repleta de momentos de muita persistência, né? Ou seja, persistência é quando você tem um obstáculo, quando o seu caminho é desistir ou não. Persistência é isso, aí você não desiste. Então, isso é uma coisa que a gente precisa reforçar, porque você falou certo, hoje qualquer coisinha eles desistem. Eu queria só que você voltasse, porque como eu conheço essa história, você não contou dos computadores, porque é o outro. Não, então, para ver como é complexo, né? A gente, quando tava empreendendo lá, 3 meses em casa, ali, queimando todo o caixa da empresa, né? Isso com quantos anos? Cara, isso daí eu tava com 18 para 19. 19 anos. 19 anos, isso, 19 anos de idade. E aí a gente trabalhava de domingo a domingo, tá? Literal. Só que em casa, né? Então minha mãe, coitada, adotou mais 2 filhos lá, passava o Ivan muito tempo comigo, o Alberto, finais de semana. E aí, quando eu vendi o primeiro cliente, eu me dei conta, assim, falei, cara, era um perrengue, porque às vezes ligava cliente lá em casa, minha mãe atendia. Eu falava, mãe, não atende que o cara que eu dei o telefone agora, tô atendendo. Às vezes lá no meio do expediente ela pedia para arrastar um vaso de planta, né? Bairro pobre é pedinte o tempo todo, né? Tocando campainha, pedindo coisa. Então nós ali tentando se concentrar, a campainha tocava, palma, era propaganda, não sei do que. Cara, tava um inferno trabalhar em casa. Fora as distrações, né? Eu brinco, eu e o Ivan, a gente perdeu acho que 6 meses de produtividade, porque 5 horas da tarde a gente saía dos computadores para olhar Malhação. Novela. E aí, enfim, quando vendi o primeiro cliente, falei, cara, agora a gente tá grande, vamos ir para uma sala comercial. Aí a gente alugou uma salinha comercial ali no bairro, né, no Sarandi. E salinha de 20 e poucos metros quadrados, assim. E aí raspamos o dinheiro da empresa que tinha. A gente comprou 3 computadores, 3 mesas e 3 cadeiras. Tá? Isso que a gente comprou. E aí a gente ia com o notebook trabalhar. Beleza, né? Nem me preocupei em trocar a fechadura da chave da porta, quando você aluga um lugar, você troca, né? Eu nem troquei, porque o pessoal vou embora, boto o notebook nas costas e volto, né? Que vão roubar aqui 3 meses dessa cadeira. Aí tu vê que o bairro, quando é bom, os caras são criativos, né? A gente um dia saiu para almoçar, o porteiro deu o rádio para os parceiros. Meio-dia a gente volta do almoço, os caras tinham roubado os nossos notebooks, né? Que era
praticamente os servidores que estavam todo o sistema ali dentro. Então, em 3 meses de empresa, a gente aluga uma sala, acha que está voando, pega todo o dinheiro da empresa para comprar esse negócio e a gente toma uma rasteira, né, uma facada. E aí, eu, além de quase ter matado o porteiro, tive que recorrer ao pai trocínio, coitado do meu pai na época. Estava lá no corre dele também, pedi 10 cheques para ele, acho que 10 cheques de R$ 200, alguma coisa assim, para eu poder comprar computadores novos, né? Então, cara, esses são só alguns dos perrengues, né? Então, mas ali eu podia ter desistido. E essas histórias de desistir, até vender a empresa, tiveram umas 20 vezes. E aí vem a parte que eu acho que empreender, quando entra na esfera de empreender, né? Não é sobre você assumir risco, né? É sobre você controlar risco, que é diferente. Então, assim, assumir risco, eu acho que eu consigo assumir risco. Não, a gente consegue controlar o risco. Então, tudo que aconteceu ali, das coisas que poderiam fazer a gente desistir numa jornada empreendedora, muitas vezes a gente teve que saber muito controlar o risco, né? Então, aquilo ali, cara, vai me quebrar ou não vai? Eu consigo segurar ou não vou? Então, tiveram N acontecimentos aí que dá bastante história. A história é muito inspiradora, muito legal. E tem muito mais casos, né, Maurício? Tem. Mas eu queria, assim, te perguntar, assim, com essa história toda, claro, eu acho que está claro para todo mundo, para mim está super claro, mas mesmo assim eu queria que você falasse, assim, por o que está te mobilizando, por que trabalhar os jovens? Porque, sabe, porque a gente sabe também que é um esforço, né? Assim, que é um esforço, mas assim, esse sentido, né? Esse propósito, por que fazer isso? Sim, acho que essa é a pergunta que, para todos os amigos que eu tenho falado desse projeto, me fazem, né? Cara, felizmente eu sou bem grato pela minha trajetória, pelo que eu conquistei até agora, né? Então, eu cheguei no meu objetivo de negócio, de construção de empresa, de vender empresa, de questão financeira, assim, eu alcancei objetivos que talvez eu nunca tivesse nem sonhado, né, chegar. E aí, de fato, me beliscou a história do propósito, né? Que, inclusive, eu acho que a história do propósito hoje, para as pessoas e para as empresas e para os jovens, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Porque a gente está vendo jovens... Dependendo do estágio que tá, né? Tem jovem com 18 anos de idade e perguntando qual é o propósito da empresa para entrar nela, entendeu? Assim, cara, tá tudo errado, entendeu? O propósito é existir, entregar a tua tarefa, a tua função e deu, e ser bom naquilo ali. Não, e o propósito naquele momento é aprender, né? Seja o custo que for, se joga, entendeu? Então, eu sempre odiei essa história de propósito, eu era um cara que, ficava com esse negócio. Mas agora, chegou uma etapa que eu vendo, principalmente como os empresários estão se comportando. Quando tu começa a escutar que ninguém mais quer contratar jovem, né? Que ninguém mais aguenta essa geração, e aí eu vejo que eu tenho 2 filhos dentro de casa, que é a continuidade dessa geração, e que sim, os pais desses pequenos de hoje estão repetindo, talvez até pior o que os pais da geração Z fizeram, a gente está ferrado. Porque é o futuro. Esses caras, quer queira ou quer não, é essa turma que vai estar lá na ponta. É essa turma que vai estar ocupando cadeira de funcionário, de empreendedor, de funcionário público, do que quer que seja. Se essa galera vai pro vinagre, vai evaporar e vamos segregar todo mundo, deixar só os pro-business, os caras bem-nascidos, os caras com mindset transformador, ferrou, cara. Entendeu? E aí é o que a gente está falando, que você está falando aqui, principalmente para aqueles que já estão nessa geração sem direção, sem segurança, sem persistência, sem proatividade. Exato. Você imagina, Lina, a gente tem uma quantidade enorme de gente hoje no Brasil, né? A gente está falando aí de, cara, mais de 75% da população vive com renda familiar de R$ 2.700, tá? Assim, né? Mais ou menos esses são os números, tá? Como é que instrução esses pais hoje estão tendo a capacidade de falar, por exemplo, sobre o que a inteligência artificial vai mudar no futuro do trabalho? O pai está lá no Uber tentando salvar a vida, né? A mãe está lá também no outro aplicativo. Cara, tá tudo mudando, tá tudo mais complexo. E aí tem as redes sociais com a chuva de distrações, entendeu? E com um monte de gente falando merda. Tá? Literalmente, tá cheio de gente. É a era da oratória,
né? A era de quem tem a maior capacidade de falar sobre algum tema e convencer pessoas sem ter a mínima experiência, sem ter algum objetivo, se não se promover e vender algum curso no fim, né? É. Então eu comecei a olhar esse cenário, sabe quando você olha para o lado, assim, você vê o problema de fora e fala, cara, eu acho que tem como pensar alguma coisa que não o que está sendo repetido. Não adianta fazer mais alguma coisa. Muita gente pergunta assim, porra, cara, por que tu não monta um cursos para empreendedor, para o cara lá da empresa ter mais performance dentro de SaaS, não sei do que. Eu falei, cara, ensinar a gente que já ganha dinheiro, ganhar mais dinheiro, já tá cheio de E isso curso. aí tá cheio também, Tá né? cheio de curso. Mas quem é que quer pegar o pobre, o fudido lá e tentar fazer alguma coisa para tentar dar uma chacoalhada nesse cara, entendeu? Ou para botar ele com um outro olhar, para ele encarar o mercado lá fora de forma mais preparada, entendeu? Então, Maurício, a e preocupação é essa. nem só o pobre, né? É o jovem. O Porque é jovem, aquilo que a gente olha, falou, todas no as classes geral, no sociais. geral, no geral, acho que assim, eu cito mais porque, assim, infelizmente a gente é um país pobre, né? Se pegar Sim, hoje, a estatística mais aberração que tem, a gente é um país que 1% da população ganha mais de 20 mil reais por mês. Cara. Esses dias eu vi um estudo muito legal que fala, desde que o salário mínimo foi criado, se fosse corrigido a inflação, tá? Se fosse corrigida a inflação, qual que deveria ser fora a correção da inflação, também correções de, não essa inflação básica, né, mas assim, com elementos também de bem-estar, lazer, né, para a vida não ser tão dura. Qual o salário mínimo que deveria ser hoje no estado de São Paulo para viver aqui? Deveria ser R$ 7.800, né? Então, assim, R$ 7.800, cara, é a renda de menos de 10% da população, é, entendeu? Então, assim, a gente é um país pobre, não falo pobre, fudido, porque, cara, é a maior parte das pessoas, né? sim. Mas aí entra naquilo que eu gosto muito de tocar, né? Na parte do CNPJ, na parte da razão social, né? Toda empresa ela tem uma razão social que a gente hoje bota um nome na razão social. E eu acho que parte da razão social pelo qual ela foi fundada é porque o empresário, o empreendedor, ele tem um papel também de não só, né, ter a relação de troca entre o empregador e o cara que está ali se desenvolvendo, te entregando o trabalho dele, para o teu negócio crescer, para ele crescer, uma relação de mão dupla, mas agora é um trabalho de conscientização também, que eu acho que vem antes, entendeu? Sim. Então eu me vejo num momento assim, com uma bagagem legal, eu me vejo num momento que eu fui um desses jovens aí, né? E que eu tive assim, meus pais nunca sentaram com a gente para falar muito sobre futuro e dar um direcionamento muito preciso, até porque eles vieram de uma realidade também muito humilde. Só que a gente teve muita referência dentro de casa. Né? Eu via meu pai e minha mãe o dia inteiro correndo atrás e atuando, e aquilo serviu muito para a gente. Né? Então, tem muita gente que não tem nem isso. Tu imagina o cara que nasceu, não tem pai e mãe em casa, tá ali o dia inteiro numa rede social, assistindo as bullshitagens aí que ficam falando. Cara, só tá jogando para trás. Aí o empresário também rebatendo esse cara, e todo mundo rebatendo esse cara, viu? Acabou. Entendeu? Então, o propósito, respondendo uma história longa, numa história curta, é que eu tô afim de ver, e tenho já feito experimentos, né? Que inclusive vou soltar conteúdos a respeito disso, de que dá para transformar. É difícil, tá? Mas dá para transpor uma mentalidade toda afetada, essa mentalidade que os influenciadores vão lá, que falam que não contrata a gente desse jeito, a gente desse partido, a gente dessa ideologia. E, cara, se tu chamar esse cara e mostrar direito para ele, ele passa a entender e passa a performar e ele já é um cara fora da curva, entendeu? Eu acredito que dá. É difícil, mas eu acredito que dá. Claro que dá. É o que você falou, não é fácil, né? Tem um comentário aqui, bela história empreendedora do Giovanni, unir duas mentes brilhantes como essas e quem faltou um pedacinho aí. Mas obrigada, Giovanni. Mas o Maurício, é um poder muito grande essa história inspiradora, assim. E quando você fala da consciência, eu insisto um pouquinho, porque isso mostra que o problema ele é muito grande. Quando eu insisto que ele não é só classe social, e claro, eu sei que você concorda com isso, é que o jovem realmente ele precisa ter essa consciência. Poxa vida, o que é que eu, né? O que que eu preciso fazer? Como é que eu começo? Eu tenho que dar um passo, eu tenho que me esforçar, não vai cair do céu, né? Então, essa consciência, por como eu tenho filhos de 15, 20 anos,
E também palestras, às vezes workshops em escolas, converso muito com diretoras, gestoras de escola. E, gente, é impressionante, assim. Então, eles estão precisando dessa consciência. E eu falo que o seu exemplo ele é muito esclarecedor também nesse sentido, que é um exemplo que deu muito certo, né? O Maurício, então, começou com muita dificuldade, com muito esforço. Não sei se eu posso falar algumas coisas Vai, aqui. pode falar. E teve muito sucesso. Você falou também, teve muito sucesso, vendeu uma empresa de tecnologia, mas assim, que o jovem entenda isso, que tem esforço, que não é fácil, que ele precisa se mexer, que é meio que uma quebra, que é o que você falou. Eles estão se alimentando de uma rede social que não tá favorecendo essa clareza. Então, Total. assim, por isso é tão importante. E aí, correlacionando isso com os pais, que é o que o nosso propósito uniu, né? Assim, eles andam, caminham juntos, que é exatamente os pais, gente. Eu falo que assim, eu queria, de verdade, assim, que trace na cabeça deles, sabe? Que eles pensassem assim, agora eu consigo, de uma maneira muito mais simples, e assim, transformar a vida do filho. Porque tem algumas coisas, né? Gente, não vai chegar na vida adulta e não vai aparecer uma característica que ele não teve, que ele não foi criado com ela, não tem mágica, isso não vai aparecer. Então, assim, ou seja, deixa eu colocar ali, é com conexão, é com amor, né? Assim, eu falo que tem uma coisa que me dói, eu já te falei isso, me dói muito de escutar, quando vira e mexe eu recebo umas mensagens em rede social e às vezes tem pais que falam assim, que pena que ninguém me falou isso há 25 anos atrás. Isso é doído. Por quê? Porque o que ele está vivendo ali é que está com um filho de pelo menos 25 anos dependente. Mas aí entra a sua parte, né? Que é possível, não é fácil. E aí os pais precisam entender que o esforço do jovem, que aí passa a ter a decisão dele, porque a influência dos pais vão diminuindo cada vez mais. Por isso meu programa é principalmente para pais com 6 a 16, que têm filhos com 6 a 16. Porque Perfeito. depois a influência diminui muito, e aí é a decisão do filho querer. Então ele Perfeito. também precisa, olha que interessante isso, ele também precisa dessa clareza, né? Então Perfeito. é muito legal isso, Esse teu assim. trabalho aí, Nina, eu acho que, na realidade, o meu objetivo do meu propósito é que a gente não precise mais existir daqui a uns anos, né? Porque a gente conseguiu resolver. Então, assim, é um projeto que eu quero que nasça com data de fim, né? Esse seria o sonho. Porque eu acho que ele começa muito na base mesmo e é muito difícil, cara. Eu não tô falando, eu tenho 2 crianças dentro de casa. É muito difícil educar, é muito difícil criar esses valores assim, essa percepção, né? Sobretudo no ambiente quando tu até tem muita facilidade, né? Então, quando você só tem a dificuldade, acaba até ela falando por si. Mas isso que você fala dos pais, assim, eu deixei, né? Tem um episódio que eu sempre conto que eu deixei meus pais de cabelo em pé, né? Porque eu tomei uma decisão que eu não faço apologia a ela, jamais, né? Mas eu tomei uma decisão de abandonar os estudos, né? Então, eu, no terceiro ano do segundo grau, eu decidi sair da escola e eu não tenho formação nem no segundo grau, né? Ensino médio até hoje. Então, assim, os caras falam, pô, mas cara, tá de sacanagem. Às vezes eu vou para umas mesas assim, conversar, pô, vendeu empresa por milhões, por não sei o quê. Ah, que faculdade você fez? É formada onde? Você foi? Eu falei, não, cara, eu não concluí o segundo grau. E aí o que acontece, né? Na época, cara, eu tomei essa decisão porque, primeiro, eu já sabia o que eu queria fazer desde muito cedo. E aí é o ponto que você falou, né? De incentivar os filhos ali a pensar que, cara, eu já falo para minha filha de 10 anos agora que o mundo lá fora que espera ela é um absurdo de cruel, entendeu? É muito difícil. Então, para tentar criar um pouco de consciência. Eu, não sei se por osmose, pela referência, por que quer que seja, com 14 anos de idade eu já sabia que o pau é comer, entendeu? Então eu já comecei a me orientar e eu sabia que eu ia ter um negócio, eu nem sabia o quê, tá? Mas eu sabia que eu ia fazer o negócio, eu ia patrolar o que tivesse pela frente. E aí quando eu estou numa escola, gastando, né, naquela época, metade do meu dia e ainda fui assaltado 3 vezes, correndo de ladrão no paradão de ônibus, né? E a última vez o desgraçado entra atrás de mim dentro do ônibus ainda, eu atravesso a cidade fugindo do cara, eu me dei conta assim, eu falei, cara, peraí, eu já Você sei que eu não estava vou. indo para a escola e foi assaltado 3 vezes. Não, eu na realidade era o contrário. Eu era o único que trabalhava nessa época. Então eu ia pro paradão de ônibus, a galera toda voltava pro bairro e o paradão era cheio. E o paradão que ia pro centro,
e tava sozinho. Eu só ia sozinho para aquela parada, mais uns 3 ali, né? E aí eu era assaltado direto, né? E aí eu fui assaltado 3 vezes indo pro trabalho. E aí isso até é maluco, né? Porque assim, eu vejo a galera hoje que nem o compromisso de avisar se vai atrasar. Esse dia que eu atravessei a cidade correndo do ladrão, tá? E eu ia chegar atrasado no escritório, no meio da minha corrida eu parei num orelhão, eu liguei pro meu chefe e falei, cara, eu tô correndo do ladrão aqui, espera aí que eu vou chegar. Desliguei, continuei fugindo e depois eu voltei pro escritório. Então, assim, eu tomei a decisão e cheguei com meus pais e falei, cara, eu vou largar a escola, eu não vou estudar para quê? Né? Lógico que a minha mãe e meu pai ficaram muito preocupados, mas me apoiaram, né? No sentido de... Por que me apoiaram também? Me apoiaram porque sabia o filho que tinha, no sentido de... ele não tá fazendo isso para ficar jogando joguinho no computador. Ele tá já com a vida dele, né, na cabeça e, cara, vamos embora, vamos apoiar. Mas o que eu quero dizer com isso, na linha do que você disse, começa muito cedo. Esse entendimento, né, entre pai e filho, essas conversas sobre futuro, parar para falar sobre isso. Às vezes eu falo assim, beleza, meu pai disse, tá me dando educação, né? Meu pai diz, já tá me dando educação. Cara, desculpa, educação hoje é que nem respirar. Educação é o básico, entendeu? Hoje, para te projetar na vida, tem que estruturar isso, tem que pesquisar. Entendeu? Pô, o filho tá ali com a ideia, eu não sei, eu quero ser engenheiro, não sei o quê. Cara, vai atrás de informação, se conhecer algum amigo que é engenheiro, pega um filho, um dia vai tomar um café com o engenheiro para perguntar como é que é essa profissão. Entendeu? Faz o cara pensar, faz fazer conta. Quanto que essa profissão vai te dar Maurício, né? vou te interromper um instantinho e só para reforçar uma coisa. Além disso, tudo que você está falando aí, que é importantíssimo, tem uma coisa que eu vejo, assim, que quando isso tudo é feito, o que você está falando, desenvolver essas características desde cedo, uma coisa, os filhos, eles são mais felizes, no sentido de mais autoconfiantes. Eles têm orgulho deles. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. A outra coisa que eu falo assim, é permitir que os filhos descubram o potencial deles. Porque quando você tolhe, você protege demais, gente, isso não vai acontecer. Ele está ali naquela coisa, naquele comodismo, naquela zona de conforto, e sabe? E começa a não expandir, a não sair do lugar. Então, assim, eu falo que além disso tudo que você está falando, que é muito importante, mas os pais entenderem, porque eu estou te falando isso porque às vezes eu percebo que tem alguns pais que eles acham assim, eu vou desenvolver isso no meu filho, vou trazer dureza, não, ele está na infância, ele está na adolescência, é o contrário. Claro que a gente tem que saber conduzir. E é de forma leve. Então, ou seja, mas é para o filho, gente, autoconfiança, um jovem, uma criança, um adolescente, um jovem com autoconfiança, sabe? E que vai descobrindo o seu potencial, indo cada vez mais, isso é brilhante. Então, assim, ou seja, eu vou fazer de tudo para o meu filho ser mais realizado e para que ele tome decisões. Tudo que a gente está falando aqui, a gente não está falando que os filhos têm que ser ricos, não é nada disso. Não. Mas que ele consiga ser independente, autoconfiante e que ele consiga tomar suas decisões. Isso é sensacional. É isso. Que é o que a gente, no fim do dia, que a gente vê de jovem neném, de um monte de coisa que a gente falou aqui, está muito relacionado à insegurança. Sim. E aí, essa insegurança, quando se projeta para a vida adulta, e aí tu vai para o mercado, tu sai do ninho com essa mega insegurança, gera a bomba de ansiedade. E da bomba dos burnouts, né, que a gente ouve falar. Nunca teve tanto burnout na história. Sim. Tá? A gente está no ápice e esses dias eu vi uma pesquisa que é aí relacionada à parte financeira, né, do que a gente está falando, que o maior motivo dos burnouts entre as gerações todas, aí a geração Z até os mais velhos, os mais novos, está relacionado à preocupação financeira. Né? Porque a galera sai tão insegura, sem saber para onde vai, desorientada. Muitas vezes pais que não souberam também ajudar e conduzir essa jornada, o filho também não se desenvolveu nesse processo e tudo mais. Quando vai para a vida adulta, a conta chega. E o que é assustador é que é muito rápido. É muito rápido. Quando vê, passou. Né? E outra coisa que você está falando, né? Essa ansiedade, a conta dessa ansiedade, ela chega para os filhos e para os pais. Porque aí a ordem de preocupação é outra. Você tem um filho adulto que ele não estuda, ele não trabalha,
né? Então, assim, aí a ordem de preocupação, aí os pais começam a olhar para o lado. Eu sei que eu já conversei muito com pais, assim, que estão nessa situação, e que eles falam, e quando eu não estiver mais aqui, vai fazer como, né? Isso. Maurício, tem uma pergunta aqui da Carol, ela está falando assim, ó, um amigo uma vez me disse que a primeira decisão de carreira deveria ser se quer ser chefe, funcionário ou autônomo. Vocês concordam? Quer falar o que você acha? Cara, eu acho que sim. Eu acho que é muito difícil. Tem muita gente, tem muito jovem que vem com essa falsa impressão, tá? A gente tem aí os influenciadores, os empreendedores de palco, né, vendendo essa falsa promessa de que, porra, fique rico do zero, não sei o quê, faz isso aqui, venda curso. Eu nunca vi um negócio que dá tanto dinheiro quanto ensinar a vender curso de algo que você nem sabe, você nem tem capacidade de ensinar nada, cara. Como é Sim, que, assim, deveria ser proibido botar uma idade mínima para comprar algo de você vender um curso, você tem que ter pelo menos 30 anos de idade, né? Porque assim, não tem como você ensinar algo com 18 anos de idade que você vai ser uma autoridade no assunto. A não ser um gênio aí que exista, né? Então, assim, a melhor maneira é começar mesmo, né? Eu aprendi tudo naquela primeira oportunidade que eu falei lá. Se eu não tivesse passado 2 anos apanhando do jeito que eu apanhei, entendendo um pouquinho lá, provavelmente eu não estaria aqui, né? E se eu tentasse sem nem essa pequena experiência empreender, cara, a chance de eu fazer mais merda do que eu fiz era absurdamente maior, né? Era é, absurdamente maior. você sabe, assim, eu acho que você trouxe isso, né? Porque os jovens, quando eles começarem, isso respondendo também a Carol aí, e a minha resposta vai também muito na linha do Maurício, quando começarem, eu acho que a primeira coisa, que é o que ele acabou de falar, é começar. Porque, na verdade, eu também acho que a primeira coisa, eles não têm condição de falar se eu quero ser isso, aquilo já, de uma vez, com, sei lá, 16, 17 anos, né? Só que é trabalhar, é começar, é aprender, porque a gente aprende, é o que você falou aí nesse trabalho seu, a gente aprende várias coisas, né? Quando eu estava fazendo faculdade, eu estudei em Belo Horizonte, e aí eu comecei a fazer um estágio, então era faculdade de manhã, estágio à tarde, depois passei a trabalhar o dia todo e fazia faculdade à noite, mas ia num banco, Sim. sabe? E eu vou te falar assim, não era nada do que eu queria para minha vida, mas eu aprendi demais. E eu acho que é isso, sabe? Uhum. Porque aí vai te dando matéria para tomar decisão. Claro. Então, o que eu acho mais importante é o que você falou, é ele se movimentar, é ele começar. Porque aí ele vai Sim. tendo mais experiência para começar, inclusive, conseguir escolher. Escolher o caminho, não é escolher desde cedo o trabalho, que é o que você tem deixado muito claro, né? Perfeito, perfeito. E aí, Lina, entra no ponto que, para mim, hoje, tem, por um lado, os jovens, né, e os pais também, têm uma ferramentas novas a seu favor, né, o que joga mais responsabilidade para a galera ainda. Porque nunca foi tão fácil aprender sobre algo, cara, tá? Na nossa época lá que a gente começou a empreender, cara, era uma desgraça você aprender sobre alguma coisa, sobretudo tecnologia. Você tinha que ler 1 milhão de fórum, artigo, você tinha que escrever uma coisa e 2 dias depois ir lá ver se alguém respondeu. Era assim, cara, que aprendia as coisas, né? Agora você tem uma ferramenta ali que consegue te dar, né, as chat GPT da vida, consegue te dar muito insumo e muita informação, e isso, sabendo ser utilizado, é poderosíssimo, né? Só Sim. que põe, inclusive, mais responsabilidade ainda na mão da galera, porque assim, cara, como assim? Né? Tu não foi lá no chat perguntar antes, né? E a galera realmente tem dificuldade de usar. E aí, a parte que é a ruim da tecnologia, que para mim é o maior ponto de alerta, o que é que eu apelidei do circo de Soleil e das distrações. Cara, na minha época, o meu telefone era uma porcaria, né? A gente não tinha, assim, o que a gente se distraía era jogar um jogo no videogame, que tinha que sentar com um fio na mão, olhar para uma tela e não interagir com ninguém. Não era tão legal, né? Era muito legal na época, mas não era tão legal como é hoje. Agora, com o telefone, cara, tu pode ficar 18 horas olhando para essa tela. E as pessoas ficam 18 horas olhando para essa tela, porque é muito legal. Você vê a vida de todo mundo no Instagram, você vai no Twitch, quem gosta de jogar, fica olhando os principais gamers do mundo, os principais torneios. É criado para isso, é para você É não sair criado para dali, né? dominar a tua cabeça. E é muito legal. Ninguém que tá falando, ai, é macho. Não, é do caralho. Eu poderia ficar o dia inteiro ali, cara, deitado no sofá olhando, entendeu? Aquilo é ameaçador. Assim, a gente, às vezes, que a gente é controlado, já era um pouco mais antigo,
Às vezes a gente se pega, eu gastei 2 horas, 1 hora no dia com o Instagram, sabe? Não tem sentido. Então, para mim, a maior ameaça que tem hoje da geração, da molecada, que se perde no caminho, é que eles estão sendo dragados lá para dentro com hiper interações. Então, se você quiser se relacionar, você se relaciona por lá. Se você quiser jogar, postar, você posta por lá. Se você quiser acompanhar informação, se você quiser vídeo de qualquer coisa. Cara, para você gastar 6 horas lá dentro e não aprender porcaria nenhuma, é assim, entendeu? E aquilo ali é feito para isso. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, para pais e tudo mais, nem é sobre restringir, tirar fora, porque o mundo é esse, cara. Não tem Desculpa, jeito, já toma conta. Mas, cara, tem que botar um pedaço dessa gasto de energia para desenvolver algo. Usa tudo isso que tem. Então, se é para pesquisar alguma coisa, se é para aprender alguma coisa, cara, tem que botar isso na rotina, entendeu? Porque é isso. Eu ficava 18 horas na frente de um computador quando eu estava lá com os meus 15, 16 anos de idade. Mas eu estava aprendendo a fazer um sistema, um site, aprendendo a fazer um design, aprendendo a fazer alguma coisa, entendeu? E eu ficava mergulhado naquilo, que foi virar minha profissão, virou minha carreira e me projetou. Agora, se eu pegasse esse mesmo tempo e ficasse, né, os mais antigos que vão rir, mas ficasse no Orkut, lá no... Não é do meu tempo, não, Maurício. Ficasse nessas ferramentas todas aí, cara, minha vida não ia aprender nada, entendeu? Então, é muito fácil você se perder nisso daí. Né? Esse realmente é um ponto, é um alerta para os pais, né? E aí eu vou aproveitar e vou fazer mais um alerta. É meio que até um pedido. Tem hora que isso me incomoda tanto, sabe? Assim, quando a gente tem um propósito forte, é assim. Tem hora que eu falo assim, isso aqui não é sugestão, é um pedido. Uma coisa também gente, os pais. Claro que a gente sabe que tem dias difíceis, você gostando ou não do que você faz, né? Claro, é óbvio, isso é realidade. Mas não chegue em casa e fique despejando os problemas e reclamando da vida com os filhos, sabe? Isso não quer dizer que você vai pintar para ele que o mundo é cor-de-rosa. Não é isso. Só que, sabe por quê? Eu vejo que quando os pais, e claro, gente, bem intencionados, né? Já falei isso mais vezes, quando os pais fazem isso, os filhos, eles já começam a trabalhar achando que o trabalho é ruim, sabe, assim, e do contrário, né, a gente gosta muito de desafio, temos dias difíceis, é claro, a gente esforça muito, tem muito trabalho, mas do contrário, eles entram com outra disposição, sabe, para isso aí, para começar essa vida, isso é muito legal, sabe? Nina, esse ponto que você falou, eu implementei e eu me dei conta que eu estava fazendo dentro da minha casa. Um dia depois que eu li seu livro, inclusive recomendo a todo mundo comprar o livro aí, Pais Necessários, é muito bom. Um dia a gente conversando, você falou isso, e aí eu me dei conta aquele espraguejo, né, que a gente faz, que é normal, teve dia que deu tudo errado, as coisas capotaram. Quantas vezes eu cheguei em casa e falei, puta, cara, que desgraça, vontade de parar tudo, chutar o balde, vender coco na praia, fazer qualquer outra coisa, sem nem me preocupar, né? Eu quis ser um maninho que tá ali, que é uma esponja, né? Ouvindo falar assim, porra, que merda que é trabalhar, né? Meu pai chega em casa, tá querendo queimar a empresa, botar fogo em todo mundo. Então, aquele dia me deu um estalo, assim, porque eu falei, não, cara, eu tenho que fazer o contrário, né? Contar mais a parte boa, que a gente chega em casa, ali é o lugar onde a gente se permite, né? Você vai falar de tudo que deu errado, tudo que é ruim. Até com a minha mulher, ela chegava às vezes lá da faculdade e falava assim, nossa, que difícil isso aqui, não vou conseguir, que inferno, não sei o quê. Falei, cara, tem 2 ouvintes ali e que estão percebendo tudo, é um satélite os bichos ali, né? E essa parte realmente é um negócio que eu aprendi recentemente, tenho tentado mudar esse hábito, né? Porque eu acho que acaba mudando, né? Como a gente se expressa, né? Maurício, mas você falou uma coisa, estou reforçando muita coisa que eu estou falando aqui para chamar a atenção para os pais e para os jovens, mas quando você falou assim, olha, eu fazia isso, gente, é muito legal, assim, sabe, essa humildade de assumir isso, porque todos nós erramos. Eu também, por mais que eu tenha um programa, eu também erro como mãe, é claro. Eu falo que a grande questão é errar menos e não ficar cometendo os mesmos erros. Agora, a questão para os pais aqui, e também para falar o seguinte, não se culpem, não fiquem se culpando. Se escutou alguma coisa aqui e falou, puxa vida, é tudo que eu estou fazendo.
olhe para isso como aprendizado. E a partir daqui para frente, né, ajusta, muda, né? E mais uma coisa, eu não tenho dúvida que o aprender pelo exemplo é muito forte. Isso é incontestável, né? Porém, a gente não tem que ter todos os pontos fortes para criar os nossos filhos com alguns pontos fortes, mesmo que a gente não tenha. Existe método para isso. Então, isso é uma coisa, sabe por quê? Que eu já escutei de muitos pais assim, poxa, Linda, eu não sou disciplinado, como é que eu vou desenvolver disciplina no meu filho? É possível. Então, o que eu preciso é ter consciência, a disciplina transforma a vida, gostaria de ser mais disciplinado, como é que eu levo isso para o dia a dia para que o meu filho cresça com essa competência mais fortalecida? Né? Acho que é bem que a Carol acabou de perguntar ali, né? Como estimular os filhos e funcionários jovens, né, a terem ambição de liberdade e autonomia, né? Acho que esse negócio que ela fala ali de ter ambição é muito pauta do que eu estou desenvolvendo aqui. E aí eu acho que você também pode completar aí que você está falando da disciplina, que é possível, mas até a ambição está distorcida. Sabe? O que a gente enxerga? Assim? Primeiro é gente que não sabe nada, né? Não tem ambição nenhuma. Então, isso já tem problema. Se perguntar, o cara tá lá com 16 anos de idade, tá com 17 anos de idade, ele não precisa dizer o que ele vai ser exatamente, mas ele precisa ter uma ambição, entendeu? Um objetivo, assim, né? Pô, eu quero mais para cá, mais para lá, quero crescer, não, quero ter uma vida mais tranquila. E eu falo muito sobre isso, né? Para mim, sucesso é coerência. Não tem esse mundo de que só bomba quem empreende, só bomba quem explode e tira bilhões. Cara, bomba para mim é quem é coerente com as suas vontades e correlaciona a sua ambição às suas ações. Que não desiste, né, Maurício? Que persiste, ajusta o caminho. Mas eu acho que assim, a primeira coisa de ambição, de criar ambição, né, estimular isso, entender o que é a ambição da pessoa, e aí principalmente é deixar claro todos os passos, né, e principalmente os desafios que estão nessa jornada. Sim. Porque eu acho que a pessoa, quando ela tem a percepção clara do que ela vai ter que passar ou enfrentar para chegar naquilo que ela ambicionou, talvez ajude ela ou se organizar melhor ou mudar a ambição. Né? Porque tá cheio de gente que chega aqui, não, eu quero ser o cara, tá? Beleza, para ser o cara tem que fazer isso, tu vai ficar obeso, porque tu vai trabalhar 200 horas por dia, tu vai ficar estressado, tu vai passar isso aí. Isso aqui tá no plano, entendeu? Tá disposto? Não, eu quero acordar cedo, eu quero ter meu dia inteirinho, eu quero meditar de tarde, eu quero correr de manhã, eu quero não sei o que. Cara, desculpa, então essa vida não casa com essa. O problema não é na tua ambição, o problema está na tua ambição, entendeu? Se tu já tá claro o teu meio de operar, é isso. Então, assim, acho que quando você põe clareza entre ambição, né, que você quer ter, e correlaciona com o caminho que provavelmente deve ser perseguido para aquela ambição, pelo menos dá capacidade da pessoa que está ali, tá, beleza, eu preciso melhorar minha disciplina, eu preciso, então, buscar financeiramente esses objetivos, porque senão o cara sai que nem uma bússola girando, totalmente desgovernado, e aí vem a frustração, aí vem a ansiedade, bate, aí o desespero bate, a depressão bate, aí começa tudo a acontecer. O interessante é isso, né? O Maurício foca nos jovens que precisam disso. Eu vou lá nos pais que os filhos estão mais novos, né? Mas que é isso, são coisas que conversam muito, né? E são necessárias. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre bato, assim, também falo, só complementando essa resposta aí para essa pergunta, é que a autonomia, a gente só desenvolve se a gente der espaço, a gente não, os filhos, se a gente der espaço para que eles desenvolvam autonomia. Esse é um dos grandes problemas. Né? E tem alguns motivos, claro, inconscientes, bem intencionados, porque os pais não estão conseguindo desenvolver autonomia. Então, assim, eu preciso dar espaço, eu preciso avaliar situações, qual é o risco dessa situação? Eu posso deixar ele tomar a decisão? E esperar, dar tempo para que ele faça, porque tem hora que é mais fácil e mais rápido fazer por eles, eu vou ali, resolvo, tá, mas o problema é o que está desenvolvendo. Então, ou seja, o que a gente está falando aqui não dá tempo de responder tudo. Eu coloquei caixinha de perguntas, você colocou também, não colocou? Eu acho que sim. Não sei se eu... Mas se não, na hora que terminar aqui, você vai colocar. Se não deu tempo. Ao vivo, né? Porque aí não tem jeito. Se não deu tempo de responder, mandem perguntas, a gente vai responder.
Mas eu vou confessar uma coisa para quem está nos assistindo. Gente, nós fizemos um roteiro para a live. Até agora eu tô olhando para ele, a gente não fez porra Nós nenhuma. fizemos um roteiro para a live, mas eu e Maurício, a gente tem um problema. Que na hora que começa a conversar, nós não chegamos na terceira parte do roteiro. Não, Vai ter que ter mais não umas deu tempo. duas, uns dois papos. Oi? Vão ter que ter mais umas duas conversas dessas para acabar o roteiro. Para acabar com esse roteiro só. É. Então, assim, tem muita coisa para a gente contar. Eu quero agradecer. A gente vai começar a despedir, porque já deu uma hora, né, Maurício? O que você Já acha? deu, né? Já foi, acho que tá Dá legal vontade de já. continuar, né? Dá Mas a gente vontade, nós ficar falando aqui até meia-noite. Mas a gente vai continuar isso nos outros dias. Eu quero agradecer, né, você ter aceitado esse convite, de Bom. trazer essa história inspiradora, esse propósito, que você leve ele adiante, que realmente não desista, porque os jovens estão carentes disso, estão precisando disso, né? Então, assim, como nem sempre é fácil, não é mesmo? Mas muito feliz com tudo que a gente trouxe aqui, a forma que a gente trouxe também, porque também tem que ser leve. E aí, para a gente fechar rapidinho, o tempo já acabou, mas você quer deixar alguma mensagem para o jovem, uma mensagem final? Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a galera tem que acordar, porque o tempo passa, voa rápido demais, É, né? Eu vi essa jornada voar assim, e não dá para deixar a história do Deixa a Vida Me Levar, porque, cara, a gente tem que ter uma atuação ativa quando a gente fala de empreender, né, na vida. E aí, empreender não é sobre ter negócio. Honestamente, ter negócio não é para todo mundo. Mas atitudes, né, Lina, que você fala muito, inclusive, sim, atitudes empreendedoras, atitudes ativas, assim, na condução da, porra, que vida que eu quero ter, entendeu? Quem eu quero ser, você acordar de manhã com zero ego, com zero, assim, jeito para, putz, como vão falar comigo? Será que eu vou ser chamado a atenção muito bravo? Ah, eu vou ficar... Cara, vai, entendeu? Você tem que buscar, porque é difícil. Eu acho que, assim, entender muito do que eu devo construir a partir de agora, eu estou fazendo um raio-x das condições produtivas no Brasil, né? Então você tem um jeito de jogar aqui. Quer queira, quer você não. Né? Se você acha que é tudo errado, então não sei, tem que talvez ir para outro lugar. Mas aqui no Brasil ele existe. Ele funciona de uma forma. As probabilidades estatísticas aonde você vai se encaixar do ponto de vista econômico, que estou falando puramente, elas estão ali. E não dá para você querer ignorar isso. E não dá também para viver a utopia de que você quer ter uma vida ruim. Né? Para qualquer pessoa que não sabe para onde ir, se perguntar para ela se ela quer ter uma vida com qualidade financeira, segurança financeira, poder ter uma boa educação, uma boa saúde, prover um bom lar para sua família, ter uma velhice com tranquilidade, todo mundo vai querer isso. Só que, sim. desculpa te falar, tudo isso carrega de uma obrigação de você conseguir performar bem na sua vida, Uhum. né? E eu não estou falando aqui de ter que empreender, ter que escalar o Everest, não é para todo mundo e nem tem espaço para todo mundo. Mas tem que se movimentar, né, Tem que se Maurício? movimentar. Eu acho que a mensagem, né, o manifesto mexa-se, né? Tem que se mexer. O que eu estou vendo é a galera inerte. Tá lá o guri, como a gente fala lá no sul, o piá, né? Porra, com 16 anos de idade, já podendo estar ali, ó, voando atrás, entendeu? Querendo pesquisar, enchendo o saco de todo mundo, de pai, de mãe, de tio, de parente, para tipo, e aí? O que tá rolando? O que tem aí para eu tentar fazer? Me dá uma oportunidade. Estão ali inertes, achando que vou ficar só aqui, vou acabar minha escola e depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Aí o pai e a mãe estão ali em volta. Não, não, meu filho, foca só aí, ó. Só fica aí para passar em português, que é só isso que você tem que fazer. E depois, cara, não dá, porque o país que a gente está não permite. É selva, Sim. entendeu? Então, assim, é assustador, mas assim, eu acho que se você tem consciência do que você vai enfrentar, é mais fácil. E aí a Sim, gente vê a bomba de ansiedade, porque a galera não tá ligada, entendeu? sim. Que o pau vai quebrar e que bom que a gente esteja preparado para isso. Né? Eu E acho que é tem uma isso. coisa também que gente, eu falo que desafio é vida. É isso. Maurício, quando eu não tenho desafio na minha vida, eu começo a desanimar. Tem que ter desafio.
Eu acho isso assim sensacional. É você fazer o sangue correr, isso é bom demais. E os filhos, os jovens, os adolescentes, eles têm que ir percebendo isso. A vida é muito melhor assim, né? Exatamente. Agora, você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Não? Assim, É eu isso? estou me jogando para esse conteúdo para falar sobre isso sem romantizar, mas também sem mascarar nada. Eu acho que Sim, bastante pano de fundo para trazer a realidade, né, do que a gente vive e dessa consciência tentar transportar a galera para pensar diferente, não só os jovens, como os pais, como os empresários. Tá? Eu acho que todo mundo aqui tem um papel nessa engrenagem. É uma engrenagem, entendeu? Não dá para sim, dizer que não é. Os é, empresários precisam de força de trabalho, precisam de cargos sim, importantes, precisa de gente que queira crescer, precisa de empreendedor dentro das empresas. O Brasil precisa de empreendedor, precisa de gente que também queira se desenvolver. Precisa de bons funcionários públicos, porque a gente precisa dessa galera querendo trabalhar bem, performar lá na rua. Os pais não querem sustentar os filhos até os seus 50, 60 anos de idade, eles também, não, nem é esse o papel. Né? Então, como é que a gente bota graxa nessa engrenagem toda? Eu acho que é muito do que eu gostaria de tentar contribuir. muito bom. Que os jovens escutem e isso muda a vida. E finalizando, o que eu quero deixar para os pais também é que, assim, é ajuste de condução, sabe? É Perfeito. entender, é consciência e ajustar a condução. Não é nada mais que isso, mas isso é transformador. Permita que o seu filho viva uma vida assim, sabe? Então, trazer para eles isso. É preciso a consciência e esse ajuste é meio que virar uma chave. Então, Exatamente. o que a gente falou aqui muito tempo, né? Isso não quer dizer que você não vai ter carinho, que você não vai ter amor, muito pelo contrário, que a gente propõe, inclusive, um aumento de conexão entre pais e filhos. Mas que, gente, permita que o seu filho erre, que o seu filho tome decisões proporcionais à idade. Isso é sensacional. Tenho a minha metodologia no meu livro, Pais Desnecessários, Filhos Independentes. Me sigam no Instagram, sigam o Maurício também. Eu vou contar para vocês uma coisa, a gente já vai encerrar. É a primeira vez que já fiz várias lives que passa do horário e não chegou no terceiro tópico. É a primeira É isso vez. aí. Mas Tem é porque o bastante papo é coisa. muito bom. É O denso. assunto, o conteúdo é bom, né? Denso. Boa. Maurício, foi ótimo. Foi ótimo. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Eu Tchau, agradeço. Valeu. tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada aí por ter Valeu. nos acompanhado.